Gilberto sempre se disse que era um escritor. Quando perguntavam a ele o que ele era, ele dizia que o antropólogo, sociólogo, historiador social, que nele, com certeza, existia, eram ancilares do escritor. O que ele era mesmo era escritor. E ele dizia mais, escritor literário, ou seja, aquele que trabalha com imagens, com metáforas, com símbolos. E que correntes, vamos perguntar, que correntes literárias realmente influenciaram assim muito Gilberto? Claro que Gilberto sempre foi um homem múltiplo, plural, ele não se fixou em correntes únicas, mas há sem dúvida nenhuma algumas que foram tão evidentes que ele próprio enunciava essas correntes. Por exemplo, o imagismo. O imagismo é uma corrente literária inglesa e americana que Gilberto dedicou-se de corpo e alma ao imagismo. Ele tinha uma loucura pela ideia da imagem. Ele foi amigo íntimo de Amy Lowell, que foi uma escritora imagística ou imagética. E somente para você ter ideia de como ele utilizou a imagem, a metáfora, o símbolo, eu vou dizer uma frase literal de Gilberto e você vai ver a genialidade dele quando ele quer utilizar essa metáfora para dizer tudo o que ele precisaria talvez dizer em uma página. Ele diz: o Brasil foi uma carta de paus puxada num jogo de trunfo em ouros. Veja que coisa incrível. Uma carta de paus. Ele não disse uma carta outra qualquer. Ele disse uma carta de paus, porque era o pau-brasil que dava aqui. A grande fonte de riqueza era o pau-brasil. Num jogo de trunfo em ouros. Por quê? Porque o que todos os colonizadores vieram, não só os portugueses, como os espanhóis, os holandeses, todos que aqui passaram, vieram em busca do ouro. Foi uma decepção para o português, porque o português queria o ouro, não vai encontrar ouro. O português vinha em busca de outras coisas. O que é que vai encontrar? Um território imenso, precisando ser colonizador, numa época em que Portugal tinha 1 milhão de habitantes. Então, quando ele diz foi uma carta de paus puxada no jogo de trunfo em ouros, ele está dizendo que o Brasil foi uma decepção. Mas ele vai buscar a imagem perfeita para se adaptar ao cenário brasileiro. Então, esse imagismo é exatamente essa imagem que ele conseguia trazer para dizer aquilo que ele queria de uma forma poética, lírica, porém dura. Dura, eu digo, afirmativa. E por que afirmativa? Gilberto se impressionou muito com o expressionismo. O expressionismo é uma corrente pictórica, né, que nós conhecemos, que naturalmente que amplia os fatos. E Gilberto ampliava realmente os fatos. Quando ele queria ser absolutamente firme, ele dizia que a prostituição, por exemplo, reinou abertamente, sem nenhum prurido dentro da Casa Grande. Ele dizia frases fortíssimas, ele usava expressões, ele dizia o senhor de engenho escarrava a toda hora no chão. Quer dizer, havia o expressionismo muito claro em Gilberto. Eu tenho um artigo que eu digo Anjos e Demônios na linguagem de Gilberto Freire, que é mostrando como Gilberto Freire pode ser um anjo muito lírico, muito poético, pode ser um demônio, quando ele utiliza o expressionismo na sua forma mais dura. Ele não quer o cuidado, ele quer mesmo impressionar, ele quer mesmo chocar. Você sabe que Casa Grande Senzala, quando foi lançada, houve algumas pessoas que desejaram queimá-la em praça pública. E dizem que, por conta desta frase,
que não é dele, mas que ele utilizou dos autos da Inquisição, que era os pentelhos da Virgem. Esta frase, que está aspiada, mas que as pessoas esqueceram de ver aspas, mas que não só esqueceram, mas diziam, mas por que esta frase? Por que não escolheu outra? Então o fato de ele ter escolhido esta frase tornou a obra uma bomba, que deveria ser realmente queimada em praça pública. E um outro aspecto do estilo de Gilberto é aquilo que eu já falei, é o estilo enumerativo. É você enumerar, que isso é também uma corrente americana. O Walt Whitman fez muito isso. Vachel Lindsay, com quem ele manteve uma relação pessoal, fez muito isso, e eu acho que foi, sem dúvida nenhuma, um mentor maior para ele. É você falar na questão da rede, por exemplo, rede para isso, rede para isso, rede para aquilo, rede para aquilo, rede para ir repetindo. E ele tem uma outra passagem, que não é de Casagrande Senzala, é de um livro, Sociologia da Medicina, em que ele fala sobre a civilização do homem sentado. E ele tem uma página inteira sobre o homem sentado na cadeira, o homem sentado no banco, o homem sentado no teatro. Vai a página toda, até naquele tempo se usava, ele dizia, o homem sentado na cadeira elétrica. Então, é uma coisa fantástica, porque a gente pensa que essa repetição vai cansar, e não cansa, ao contrário, vai num crescendo, que depois ele termina de uma forma assim, dá um fecho, né, absolutamente genial para a frase. Então, é por isso que eu digo anjos e demônios na linguagem de Gilberto Freire.